vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida. Vamos iniciar a leitura do livro O Patinho Feio. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês e, para finalizar, eu vou resolver algumas questões do seu livro de matemática. Então, é muito importante que você esteja com todo o material próximo de você. Então, vamos iniciar a aula de hoje com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro, que tem por título O Patinho Feio. Quem organizou esse livro foi o MEC, o Ministério da Educação. Então, vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Eu quero que você preste bastante atenção nas ilustrações. Vamos lá? Em uma bonita manhã de outono, a Pata Sofia construiu seu ninho de gravetos perto do lago. Então, passou a chocar. E, depois de 33 dias, 5 de 6 ovos se quebraram. E os filhotinhos nasceram, todos belos e saudáveis. Olha só, turma, a Pata Sofia chocando os ovos. Sorrindo, a bicharada foi visitar a mamãe e os bebês. Que lindos patinhos, tão amarelinhos, já aprendendo a nadar. Sejam bem-vindos. Olha só, turma, os bichos desejando bem-vindo para os patinhos da Pata Sofia. Mas ainda havia um ovo que não se abria. Será que não vingará? Os animais se perguntavam. Olha só, turma, ainda tinha um ovo que não se quebrou. Preocupada e esperançosa, Sofia continuou a chocar. Enfim, a casca trincou e nasceu uma avezinha bem diferente, que não tinha a mesma cor e graciosidade de seus irmãos. A família achava isso estranho. Quá, quá. Olha só, turma, o último ovo se abriu e nasceu um patinho totalmente diferente. Aquele patinho é cinzento, patinho desajeitado, patinho feio. O pobrezinho era sempre excluído, sentia-se triste e solitário. De tanto sofrer, resolveu fugir. Olha só, turma, o patinho, cansado dos comentários dos outros animais e também de sua própria família, decidiu fugir. Turma, eu vou parar a nossa leitura nessa página. Para descobrir o que vai acontecer na história do patinho, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Pessoal, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Então, eu escolhi essas duas palavras, bonita e outono. Nós encontramos essas duas palavras no início da história, onde fala que em uma bonita manhã de outono, a Pata Sofia construiu um ninho. Então, agora, nós vamos começar a analisar essas palavras. Vamos começar com a palavra bonita. Turma, eu quero que vocês contem quantas letras tem essa palavra. Contou? Olha só. A palavra bonita, ela tem 6 letras. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 letras. E quais são essas letras? Vamos lá? B, O, N, I, T, A. Essas são as letras da palavra bonita. Agora, eu quero que vocês identifiquem a letra inicial, a primeira letra da palavra bonita. Isso mesmo, é a letra B.
Agora, eu quero que vocês identifiquem a última letra da palavra bonita. Isso mesmo, é a letra A. Turma, agora vamos analisar a palavra outono. Quantas letras tem a palavra outono? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Veja, é o mesmo número de letras da palavra bonita. Quais são essas letras? Vamos lá? O, U, T, O, N, O. Essas são as letras da palavra outono. Qual é a primeira letra da palavra outono? Isso mesmo, é a letra O. E a última também é a letra O. Vamos agora identificar as sílabas dessas palavras. Nós vamos pronunciar a palavra e vamos observar quantas vezes nós abrimos a boca para pronunciar essa palavra. Eu vou marcar a sílaba dessas palavras usando os meus dedos. Então, veja. Bó, uma sílaba. Ni, outra sílaba. Tá, outra sílaba. Veja, a palavra bonita tem 3 sílabas. Ok, turma? Vamos agora para a palavra outono. Veja, ou, uma. To, 2. Nó, 3. Também tem 3 sílabas. Tanto a palavra bonita como outono tem 3 sílabas. Essas foram as palavras que eu escolhi para a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram da leitura e das palavras que eu escolhi? Eu espero que sim. Agora, chegou o momento de explicar o conteúdo do dia. Então, preste bastante atenção. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a multiplicação. Então, vamos lá. Então, turma, vamos iniciar a nossa revisão sobre multiplicação. Nós aprendemos em outra aula que a multiplicação é a soma de partes iguais e vimos que este é o símbolo da multiplicação. Então, vamos entender agora a multiplicação multiplicando por 2. Veja a pergunta: quantas maçãs tem em 6 pratos? Observe que aqui eu tenho 6 pratos e dentro de cada prato tem 2 maçãs. Para descobrir o resultado, eu posso usar a multiplicação, fazendo 6 vezes 2. 6 porque são 6 pratos e 2 porque dentro de cada prato tem 2 maçãs. Quando eu faço a multiplicação, eu encontro o resultado. Observe, turma, que 6 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 6 vezes. Observe que aqui eu tenho 2 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu somar todos esses resultados, eu vou encontrar o resultado de 6 vezes 2, que é 12. E somando também todos esses resultados, eu encontro 12, tá? Então, a multiplicação é a soma de partes iguais. E com este exemplo, nós podemos concluir isso, tá, turma? Agora, observe, pessoal, que 6 vezes 2 é igual a 12. E 2 vezes 6 também é igual a 12. 6 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 6. Observe que 6 vezes 2 é 2 6 vezes. Então, observe que aqui eu tenho 2 6 vezes, que é igual a 12. E 2 vezes 6 é 6 duas vezes. Então, é 6 mais 6. 6 mais 6 também é igual a 12. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, tá? Tanto faz você multiplicar 6 vezes 2, como 2 vezes 6. Você vai encontrar o mesmo resultado, 12. Agora, turma, veja a tabuada de 2. Vamos fazer aqui essas continhas.
2 vezes 1 é igual a quanto? 2 vezes 1, turminha, é a mesma coisa de dizer que é 1 somado mais 1, que é igual a quanto? A 2. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 duas vezes. 2 mais 2 é igual a 4. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. E 2 vezes 3? 2 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 duas vezes. 3 mais 3. E 3 mais 3 é igual a 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 4 é a mesma coisa de somar 4 duas vezes. E 4 mais 4 é igual a 8. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, turminha, vamos observar aqui a tabuada do 2. Nós vimos até aqui. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 6 é igual a 12. 2 vezes 7 é igual a 14. 2 vezes 8 é igual a 16. 2 vezes 9 é igual a 18. E 2 vezes 10 é igual a 20. Então, essa é a tabuada do 2. Turma, em outra aula, nós também aprendemos sobre os números pares e os números ímpares. Nós vimos que os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, observe esse número. Ele termina com o número 2. Nós dizemos que o número 22 é um número par. Por quê? Porque termina em 2. Veja o número 34. O 34 é par ou ímpar? Ele é um número par. Por quê? Porque ele termina com 4. E nós sabemos que os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são os números pares. Então, 34 é um número par. E o número 10 também é um número par. Por quê? Porque ele termina em 0. Nós dizemos que o número 10 é um número par. Agora, vamos aprender sobre os números ímpares. Veja, os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são os números ímpares. Veja aqui o número 15. O número 15 é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina com o número 5. Se ele termina com o número 5, nós dizemos que o número 15 é um número ímpar. O número 29 também é um número ímpar. Por quê? Porque ele termina em 9. E nós sabemos que os números que terminam em 9 é um número ímpar. E o número 41? O número 41, ele termina com o número 1. E nós sabemos que os números que terminam em 1 é um número ímpar. Turma, agora que já aprendemos mais um pouco sobre a multiplicação, nós vamos resolver algumas questões do seu livro de matemática. Vamos lá? Então, eu quero que você pegue o livro de matemática, vai abrir ele na página 104. Nós vamos resolver a questão de número 3, que diz assim: um pássaro tem 2 asas. Quantas asas tem 6 pássaros? Para descobrir, turma, basta multiplicar 2 vezes 6. Olha só, um pássaro tem 2 asas. Ele quer saber quantas asas ao todo tem 6 passarinhos. Então, é só fazer 2 vezes 6. Nós vimos que 2 vezes 6 é a mesma coisa de somar 6, olha só, 2 vezes. Turma, quanto é 6 mais 6? Isso mesmo, é 12. Então, quer dizer que 2 vezes 6 é igual a 12. A resposta da questão de número 3 é 12. Aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 12. Vamos para a questão 4, diz assim: Cristina economiza R$ 2 por dia. Quanto ela economizará em 10 dias? Olha só, turma,
basta fazer 2 vezes 10. R$ 2 vezes 10 dias, não é isso? Então, 2 vezes 10 é igual a quanto, turma? Olha só, nós sabemos que 2 vezes 10 é a mesma coisa de somar 10 duas vezes. Turma, quanto é 10 mais 10? Isso mesmo, é 20. Então, quer dizer que 2 vezes 10 é igual a 20. A resposta da questão 4 é 20. Aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 20. Vamos para a questão 5 da página 105. A questão 5 diz assim: Janaína comprou 4 caixas de bombons, com 2 bombons cada. Quantos bombons ela comprou ao todo? Olha só, basta fazer 4 vezes 2. Ela comprou 4 caixas e dentro de cada caixa tinha 2 bombons. Para saber quantos bombons ela comprou, basta fazer a multiplicação de 4 vezes 2. Nós vimos que 4 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2, olha só, 4 vezes. Vamos lá? 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, quer dizer que 4 vezes 2 é igual a 8. A resposta da questão 5 é 8. Aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 8. Vamos agora para a questão de número 6, que diz assim: complete as multiplicações. Veja, turma, aqui ele pergunta aí na questão quanto é 2 vezes 6. Nós sabemos que 2 vezes 6 é a mesma coisa de somar 6 duas vezes, não é isso? Então, 6 mais 6 é igual a 12. Então, 2 vezes 6 é igual a 12. Agora, observe, turma. Agora, ele pergunta quanto é 6 vezes 2. 6 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2, olha só, 6 vezes. Então, veja, agora eu vou somar. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Observe, turma, que o resultado é o mesmo, ó, 12 e 12. Então, tanto faz fazer a multiplicação de 2 vezes 6, como 6 vezes 2. O resultado é o mesmo, é 12. Ok, turminha? Então, não esqueça, tanto faz multiplicar 2 vezes 6 ou 6 vezes 2. Nós vamos encontrar o mesmo resultado. Depois, ele dá mais outras multiplicações. Agora, ele quer saber quanto é 2 vezes 7. 2 vezes 7 é a mesma coisa de somar 7 duas vezes. Olha só, 1, 2. 7 mais 7 é igual a quanto, turma? Isso mesmo, 14. Então, quer dizer que 2 vezes 7 é igual a 14, não é isso? Agora, vamos multiplicar 7 vezes 2. Turma, quanto é 7 vezes 2? Isso mesmo, 14. Por quê? Porque tanto faz multiplicar 2 vezes 7 ou 7 vezes 2, o resultado é o mesmo, é 14. Vamos para a próxima multiplicação. Ele pergunta quanto é 2 vezes 9. Nós sabemos que 2 vezes 9 é a mesma coisa de somar 9 duas vezes. 9 mais 9 é igual a quanto? A 18. Então, 2 vezes 9 é igual a 18. E 9 vezes 2 é 18. Não esqueça, turma, tanto faz multiplicar 2 vezes 9 ou 9 vezes 2, o resultado é o mesmo. Vamos para a última multiplicação. Ele quer saber quanto é 2 vezes 10. Nós sabemos que 2 vezes 10 é a mesma coisa de somar 10 duas vezes. 10 mais 10 é igual a 20, né, turma? Então, 2 vezes 10 é igual a 20. E 10 vezes 2 é igual a quanto? A 20. Tanto faz multiplicar 2 vezes 10 ou 10 vezes 2. O resultado é o mesmo, é 20, ok? Pessoal, vamos agora para a questão de número 7, que diz assim: pinte de verde os números pares e de amarelo os ímpares.
Então, turma, você vai observar esses números e vai pintar de verde os números pares e de amarelo os ímpares. Observe que os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares, ok? Então, você pega o número, por exemplo, 15. Veja que ele termina em 5. Então, os números que terminam em 5 são números ímpares. Então, você vai pintar de amarelo. Você vai fazer a mesma coisa com todos os outros números. Vamos agora para a página 106 do seu livro. Você vai resolver a questão de número 8, que diz assim: ligue as contas aos resultados. Você vai fazer a multiplicação de 10 vezes 2, vai encontrar o resultado e depois vai ligar essa continha de multiplicação para o resultado. Ok, turma? Então, essa é a atividade que vai ficar para você fazer aí na sua casa. Turma, essas foram as questões de hoje. Eu espero que assim que acabar essa aula, você termine de resolver as questões que ficou para você resolver. Pessoal, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Da acolhida, da explicação e de resolver as questões junto comigo. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!